Como é que vocês enxergam essas métricas consolidadas para definir o budget do cliente, aonde que vai se investir, né? Isso já está acontecendo, obviamente, mas vocês integram essas métricas de on e de off, e mais do que isso, né? Como é que se faz? Se está promovendo métricas de off para dentro do on, né? Também é algo que vem se falando, né? Para dar um entendimento maior, principalmente para o governo, né? Como é que vocês veem isso, né? Nos planos que vocês fazem para os anunciantes, principalmente a agência, que envolve também veículo, né? Record, aliás, cliente da casa, que conhece super bem e trabalha duramente para entregar persona para a Record, principalmente R7.com. Como é que Brasília está vivendo hoje, no sentimento de vocês, isso, né? De ter planos de mídia, definir um budget para esse plano e que essas métricas sejam cruzadas e depois, numa próxima campanha, consiga-se ter, talvez, uma efetividade ainda maior. Bom, a comunicação hoje, cada vez mais, ela está muito integrada. Então, todas as ações, elas estão baseadas em ação on e off. Por mais que a gente queira separar, elas são muito próximas. Então, por exemplo, algo que a gente faz localmente, que é trazer os comentários que são feitos no Twitter e no Instagram, no Facebook, para dentro da tela e o apresentador interagir em tempo real com essas pessoas, é algo que a gente está começando a mensurar. Porque a gente percebe, por exemplo, não existe uma ferramenta ainda para mensurar esse tipo de ação. Mas quando a gente para de fazer, as pessoas sentem falta. Existe uma demanda para isso. E quando existe uma demanda, a gente percebe que como é que eu posso dizer? A consciência delas, a forma que elas enxergam comunicação é diferente. Então elas não querem só assistir, elas querem interagir. Elas querem falar com o apresentador de alguma forma. Na hora que o apresentador fala, olha, bom dia, Pedro, obrigada pela mensagem, todas elas se sentem prestigiadas e elas vão acabar engajando dentro das redes sociais, postando esses vídeos, falando que aquele apresentador falou com ela ou não, de uma forma empática. E essa empatia gera audiência. Então, dentro dessas ações de on e off, ainda não há uma métrica. Eu sei que o Ibope está fazendo alguns ensaios com o Twitter, mas ainda não há uma métrica efetiva que a gente consiga mensurar esse tipo de ação. Porque hoje está muito integrado. Dentro dessa comunicação 360, a gente trabalha jornal, anúncio, posts nas redes sociais, estar presente em eventos como esse, falando do veículo, falando de comunicação, são formas da gente fazer comunicação. E é muito complicado a gente mensurar se aquela audiência, que é o grande resultado desse trabalho todo, veio de um post ou veio de todas as ações integradas. Por isso que esse conceito é tão importante e o quanto a gente pode... como que a gente pode desenvolver o mercado para criar esse tipo de métrica mais integrada, que hoje eu acredito que não tenha. Complementando, é exatamente o nosso sentimento da agência. O que acontece? A gente consegue ter uma entrega integrada, mas na hora de mensurar isso, a gente ainda está engatinhando nessa mensuração. Eu não consigo hoje fazer um relatório como a gente gostaria, entregar, por mais que eu tenha uma equipe de BI super robusta, eu não consigo fazer um relatório integrado. E eu não consigo provar para o meu cliente exatamente de onde veio cada coisa, quantos % de cada coisa eu tive de retorno. Aliás, isso é muito mais fácil fazer no digital até do que no off. Então, eu não consigo proporcionar a ele um relatório integrado, como eu consigo fazer na hora de entregar a campanha. Eu não consigo fazer isso num relatório de mensuração. Eu acabo entregando para ele um relatório de off e um relatório de on separadamente. Eu não consigo fazer esse cruzamento ainda aqui, entendeu? Especialmente que bata com a compra de mídia que eu fiz, porque eu tenho todo um share de governo que eu tenho que respeitar. Novamente, pegando o exemplo da L'Oréal, eu não posso comprar mídia aqui em Brasília da forma como eu, com a minha inteligência, acho que eu deveria comprar. Eu tenho um share que eu tenho que respeitar. Então, eu não consigo cruzar isso com o retorno que eu obtenho, entendeu? Ainda é incipiente. Complementando, é bem o que a Flávia falou, olhando agora do lado do anunciante. Realmente, a gente tem algumas policies, algumas regras, que muitas vezes não nos permitem estar somente onde a gente gostaria, ou naquele canal,
naquele veículo a gente precisa ter uma distribuição sob um parâmetro técnico definido do governo. E realmente a gente tem essa mensuração separada mesmo, que é off e que é on, e sem ter essa interrelação de onde veio o que foi mais importante. De qualquer forma, a gente tem métricas, mas elas não estão, né, concatenadas numa única avaliação da campanha. Temos uma única pergunta, uma última, talvez a última, que a gente tem um minutinho, eu não queria atrasar para o próximo painel, que também é super importante. Vamos lá, então? Depois a gente está aqui, vai ficar no coffee break, à disposição de vocês para conversar e trocar experiências, tá bom? Bom dia. A pergunta é para o Thiago, mas acho que estende para a Flávia e para a Valéria também. Thiago, a gente vê um movimento, um crescimento substancial em investimento, uma concentração de investimento em distribuidores de conteúdo, não produtores de conteúdo, tá? A gente vê esse caminho muito grande, até por ser novo e por ter algumas limitações, que a Flávia mesmo citou, de estrutura, de pesquisa, para mensurar a efetividade. Eu não sei se vocês, Cantar, já fez esse tipo de estudo, mas eu queria entender o ponto de vista de vocês. A gente sabe que tem que entregar o conteúdo, assim, também assina embaixo, entregar o conteúdo em todos os lugares, ter a questão de storytelling e tudo. Mas este conteúdo sendo entregue numa plataforma, assim, atrelado num contexto, ou dentro de uma rede social, que você está competindo com os comentários dos amigos do consumidor, e você mesmo na sua apresentação mostrou que amigos, família, eles são influenciadores bem high potential da marca, se comparar com a marca. Então, se você tem algum estudo que mostra que a marca conversando com o consumidor dentro de um ambiente premium é mais efetivo do que um distribuidor de conteúdo? Quando você se refere a distribuidores, são os grandes veículos, de uma forma geral. Google, Facebook, sim, perfeito. Comparativo. Porque o que a gente percebe, né? A gente vê, é ruim, não estou conseguindo achar um sinônimo, uma desvalorização do publisher hoje, né? Do portal hoje. Acho que há uma desvalorização disso aqui. A gente tem um asset forte nessa questão do conteúdo e a gente vê os distribuidores aí apropriando, mas uma coisa que não percebe, que a gente não está atento, assim, qual é comparando a efetividade, entendeu? Dentro de um contexto de um publisher e dentro de um distribuidor de conteúdo, de um Google, Facebook. Nós não temos esse estudo especificamente, mas assim, o que a gente tem acompanhado, em termos de investimento publicitário principalmente, é que, inclusive, eu acho que os anunciantes podem complementar e enriquecer até essa discussão também, é que ainda há, embora haja essa percepção de que há outras mídias que talvez possam ter essa eficiência maior, eu acho que é um momento de aprendizado muito grande. Então, nós dentro da Country Pop também estamos estudando isso, entendendo esse movimento, mas hoje, quando você analisa, principalmente em épocas de mais crise econômica, em épocas mais conturbadas economicamente, a gente vê que essa concentração dos anunciantes em meios mais tradicionais, ela se mantém muito relevante ainda. Então, a gente entende, claro, que embora a gente não tenha ainda um estudo que mostre essa relação direta do que é o mais eficiente ou não, a gente sabe que o mercado ele é muito bem preparado também, ele sabe o que ele está fazendo nesse sentido. Então, há uma concentração muito grande nessas mídias tradicionais e, aos poucos, você tem essa distribuição maior nas mídias digitais, né? O que eu gostaria de fechar de raciocínio nesse sentido é o seguinte: nenhum tipo de mídia, ela vai, ou meio, por assim dizer, ela vai andar sozinha. Então, abrir mão do investimento em televisão, por exemplo, para colocar o mesmo percentual na internet, eu não acredito que vá trazer o mesmo resultado de novo, porque tem que ser uma combinação de coisas, tem que se respeitar, por assim dizer, a cultura do brasileiro, a receptividade do brasileiro em relação às mídias tradicionais, e ela vai enriquecendo essas outras mídias que agora estão entrando nesse cenário que está um pouco até caótico, né? Então, eu acho que isso tudo ali se conversa, tem, de novo, essa readequação também até, inclusive na parte de investimento, mas as principais, as mídias tradicionais, eu acho que elas continuam sendo esse ponto central de se contar uma história. Por mais que você invista
caminhão de dinheiro num canal próprio de uma marca, por exemplo, você se torna seu próprio distribuidor, eu não acredito que isso vá ter o mesmo impacto se você tivesse feito um plano que envolvesse toda essa comunicação 360, atingindo às vezes a mesma pessoa em meios diferentes também, porque eu não estou falando só do alcance dessa comunicação, mas sim da eficiência e do vínculo que você quer gerar. Então, eu continuo acreditando nessa combinação, tá? Embora eu não tenha essa resposta para te dar tão objetiva do que tem sido melhor ultimamente. Não sei se vocês gostariam de complementar com alguma experiência. Bom, tem algo que eu percebo e acredito e que a gente não pode ficar na mão de terceiros. Então, por exemplo, imagina fazer uma ação no WhatsApp extremamente importante para a sua campanha numa semana onde o WhatsApp sai do ar. Então, é muito complicado você ficar na mão de terceiros, hein? É primordial que você tenha um canal principal, que esse canal principal você seja soberano e autônomo para as suas ações e para as suas informações. Porque se, por exemplo, você tem uma página dentro do Facebook onde você prioriza todas as informações e por algum motivo essa página do Facebook sai do ar, ou alguma ação que você está planejando dentro do WhatsApp, do Instagram sai do ar ou tem algum problema, a sua campanha fica ali no escuro, fica numa área de sombra. Então, independente de usar um canal tradicional, ter um foco de informação em que você tem autonomia por essas informações e por todo o conteúdo. E aí, por exemplo, vamos continuar fazendo uma comunicação integrada, mas que levem sempre a um foco de informação em que você é detentor e você é autônomo. E aí pode ser um portal, pode ser um site, pode ser algo que você realmente tenha autonomia. E dessa autonomia, você leve às pessoas tudo que está sendo discutido nas redes sociais para aquilo que você tem segurança. Alguma? Bem, eu realmente também